Em 1992, acontece um crime que choca o nosso país. Uma jovem, com 22 anos na época, é brutalmente assassinada com 18 golpes de tesoura. O suspeito, um amigo seu de trabalho. Este, após algumas horas de interrogatório, ele se declara culpado pelo crime. Como rege a nossa justiça, após o cumprimento de 7 anos dos 19 que ele foi condenado, ele é solto por boa conduta. Este homem se converte, se arrepende do crime que cometeu e sua vida segue em frente. Esta semana, 24 anos após o ato, a mídia cai em cima falando acerca do acontecido. Lá nas redes sociais onde esse homem faz parte, vários comentários das pessoas dizendo que queria que ele morresse, querendo que ele mofasse na cadeia e coisas desse tipo. O que me assustou não foi de pessoas ímpias desejarem a morte da pessoa, até porque é mais do que natural o ímpio pensar assim, não é nem tanto escandaloso dessa forma. Mas o que me assustou foram que pessoas crentes em Jesus Cristo estavam lá pensando da mesma forma, falando do mesmo jeito, desejando a morte daquele homem. O ponto é, temos nós justiça em nós mesmos suficiente para desejar a morte de outro ser humano, mesmo que ele tenha cometido tal crime? Temos nós a consciência do Evangelho que pregamos, ao ponto de nem reconhecermos o próprio arrependimento que Cristo prega? E a salvação em Cristo? Fica aí que nós vamos ver se somos justos ou se somos justiceiros. Com certeza, nós vamos achar pessoas piores do que nós. E é só nesta comparação em que podemos nos denominar bons. Só que Deus ele não nos julgará pelo padrão moral do próximo, pelo padrão moral da nossa sociedade. Ele nos julgará por sua santidade e por sua natureza pura. Somos bons. Paulo, em Romanos 3,10, diz que não há um justo sequer, não há um só que busque a Deus. Ele ecoa o Salmo 14 e ele vai nos trazer a ideia de que todos os homens são falhos, todos os homens, antes de reconhecer Cristo como seu Salvador, são mortos em seus delitos e pecados. E que se não é a graça de Deus em sua vida, eles vão morrer desta forma, porque o homem se inclina para o mal. Todos os homens se inclinam para o mal antes da graça salvífica atuar em sua vida. Só para se ter uma noção da pecaminosidade do homem, Isaías vai nos dizer que todas as ações humanas, toda a nossa justiça é como um trapo de imundícia para Deus. E o que isso quer dizer? Significa simples, que todas as nossas ações para Deus são como os mantos que cobriam as peles mortas das pessoas que tinham lepra naquela época. Então nós não podemos, de forma alguma, sugerir que as nossas ações sejam boas sem a graça de Deus atuar sobre nós. Porque mesmo que as nossas ações sejam as melhores possíveis, elas sempre serão pecaminosas, egoístas, depravadas e caídas. O que anda acontecendo hoje, e que já virou até moda, é algo chamado justiçamento. Justiçamento é um termo que era usado pelos guerrilheiros na ditadura militar e que, utilizado hoje, significa que um grupo atua contra um meliante, ou estuprador, ou suposto ladrão, com o fim de promover justiça com as próprias mãos, levando geralmente o meliante a óbito. Este ato não tem uma punição prevista em lei, é apenas algo longe no artigo 65 do Código Penal, onde ele vai nos dizer que uma pessoa que cometeu crime dentro de uma ação coletiva pode ser levada a julgamento. Mas se essas pessoas estão promovendo justiça com relação a crimes cometidos por outras pessoas, qual é a justiça que eles estão tendo por base? Não se parece, pelo menos, com a nossa Constituição, com a nossa lei, que prevê, pelo menos, a reabilitação do preso, prefere a reintrodução dele na sociedade. Estas pessoas, ao invés de promover de fato a justiça, estão seguindo a máxima que existia no Código de Hammurabi, que é a lei do talião, o olho por olho e dente por dente. Então, esse termo justiçamento tem até algo moderno, que é bandido bom é bandido morto. E como eu falei no início, é até de se esperar uma reação dessa de pessoas que não conhecem a Cristo. Mas pessoas que conhecem a Cristo,
estão cada vez mais indo com a massa e pensando como eles, falando como eles, desejando o mal como eles. Será que agindo assim não estamos escandalizando pessoas que não conhecem o Evangelho? O que é que a Bíblia tem a nos trazer sobre este tipo específico de pensamento? Veja o que diz em Êxodo, no capítulo 23, verso 2. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Cristo, em Mateus 7, verso 12, diz o seguinte: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o também vós a elas, pois esta é a lei e os profetas. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versos de 19 a 21, nos dizem o seguinte: amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregue ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Se parafraseássemos Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 2, verso 17 em diante, eu creio que ficaria mais ou menos assim: ora, tu que levas o nome de cristão, e te fundamenta na lei de Cristo, e te glorias em Deus. Tu que conheces a vontade de Deus e aprovas as obras excelentes, porque és instruído pela lei. Tu que estás certo de que foi chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor das crianças, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento e da verdade. Pois tu que tanto ensina a outros, por que não te educas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve matar, matas? Por que eu digo matas? Porque Cristo diz que aquele que se irá contra seu irmão já cometeu homicídio. E quando tu desejas a morte de outro ser humano, não és tão homicida contra aquele, mesmo que aquele em que tu desejas a morte seja de fato homicida? Então, nós que pregamos tanto arrependimento, será que não confiamos mais no arrependimento? Se não confiamos no arrependimento, não confiamos de fato em Cristo. Devemos ter em mente que aquilo que falamos pesa porque somos formadores de opinião. E se eu prego que Cristo vem para os que pecaram, se Cristo vem para salvar aquilo que se havia perdido, se eu creio que eu posso me arrepender dos meus pecados, porque eu, crente, vou entrar em qualquer rede social para pedir a morte de outra pessoa ou desejar o mal a outra pessoa, que tipo de seguidor de Cristo estou sendo? Eu queria que nós pudéssemos refletir esta semana sobre isso. Será que eu tenho toda a justiça em mim? Será que Cristo me alcançou, mas Ele não pode alcançar outras pessoas? Aquele homem que eu falei no começo, que cometeu o crime, ele disse que desejou a morte por várias vezes. E que para ele era melhor ter até morrido. Mas quem deseja a morte dele? Será que não é tão homicida quanto? Somos bons? Isso depende de com quem estamos nos comparando. Esse é só o primeiro vídeo de uma série pequena do título mesmo, Somos Bons. Porque nós somos depravados. O ser humano ele é depravado. Ele é rendido ao pecado. Então que Deus possa nos ajudar a compreender a mensagem bíblica, que possamos entender o amor de Deus. Fiquem com Deus, fiquem com nosso Senhor Jesus Cristo, e que esta semana possa passar com bênçãos, com ensinamento e principalmente com vivência da nossa parte. Que Deus nos ajude. Amém. Esta semana, o Minuto Teológico indica a todos Santidade, de J.C. Ryle. Uma ótima leitura a todos. Fiquem com Deus.